Bem, nós estávamos vendo na quarta-feira passada, estávamos fazendo um estudo a respeito de mensagens diárias de Cristo Jesus a Frei Elias, que diariamente ele está recebendo lá no Centro Aurora. Jesus está mandando mensagens diárias, mas nós começamos isto depois que o ciclo havia começado e achamos que a do dia 17 era um bom início para esse trabalho. E nessa do dia 17, ele diz o seguinte: meus raios te iluminam, mesmo quando crês que te afastastes de mim. Isso é, nós nos sentimos afastados deles, porque não nos aproximamos. Mas ele nunca, jamais se sentiu afastado de nós. Então ele quer dizer aqui que mesmo que a gente se afaste, que ele nunca se afasta. Por isso ele diz: sorria a cada desafio e deixe um espaço para que eu possa guiar teu pequeno espírito. Eu vou repetir porque isto é muito importante, esta declaração, não é? Meus raios te iluminam, mesmo quando crês que te afastastes de mim. Por isso, sorria a cada desafio e deixe espaço para que eu possa guiar teu pequeno espírito. Se nós refletimos sobre isto, vocês podem depois, com calma, né, procurar isto, que está publicado diariamente no www.divinamadre.org. Depois vocês procuram, tiram uma cópia, porque vale a pena refletir sobre isto. Aqui há coisas muito ocultas e que, se a gente para um pouco para refletir sobre cada frase destas, começa a emergir do nosso interior significados que durante a leitura rápida, durante a leitura comum, não emerge. Então, se vocês leem esta frase normalmente e depois leem as outras, vocês passam por uma higiene mental, não é? Vocês recebem alguns impulsos, mas isto faz um efeito diferente quando vocês se dedicam ao estudo dessas mensagens. E se dedicar ao estudo dessas mensagens não é decorar as mensagens, não é aprender de cor, e nem apenas ler com atenção. Mas é à medida que você entra em contato com isso, com seu coração, procure entrar em contato com elas com o coração. Não fiquem limitados com a mente. Não é com a mente só que a gente entra em contato com estas coisas. Uma frase de Cristo, uma frase que se atribui a Cristo Jesus, não? Tem sempre um lado oculto. Sempre. E as palavras que ele usa têm vários significados, segundo a nossa capacidade de atenção. Mas atenção com o coração, não com a mente. A mente entende o significado mais superficial, mas a mente não penetra em coisas desse tipo. É preciso o coração. E isto não acontece só com as mensagens dele. Acontece também com as mensagens de Maria. Vocês que conhecem bem, têm lido bem as mensagens de Maria, que já vêm sendo publicadas há mais tempo, inclusive, e vêm sendo lidas nas aparições que vocês têm assistido, vocês sabem que elas são muito simples, não é? Não há quem não compreenda o que ela diz. Só que não são todos que compreendem o que está por trás daquelas palavras. Ela pode dizer uma coisa muito simples e que todos entendam,
mas ela tem o dom divino, de fazer com que aquilo diga alguma coisa para todos os que estão ouvindo. E a gente observa muitas vezes nessas audições, a gente observa que todos estão ouvindo, mas nem todos estão realmente ouvindo, sabe? Estão escutando com os ouvidos, mas não estão escutando o que ela está querendo dizer particularmente para aquela pessoa. Então, nessas mensagens existe uma mensagem coletiva, que todos entendem alguma coisa e todos recebem alguma coisa, mas nelas existe sempre algo para cada um de nós, e que é diferente. E ela, quando faz uma coisa com aquela simplicidade e com aquela universalidade, ela está nos demonstrando que ela nos conhece a todos profundamente, mais do que nós nos conhecemos. Então, quando você lê aquelas mensagens dela, você nota que ela conhece tudo de você. Mas para chegar nessa compreensão, para chegar nessa percepção, precisa que você leia aquilo com o coração. Com a mente, há muitas pessoas que dizem: isso é muito simples, eu já sei disso, eu estou cansado de ouvir essas coisas. Você não está lendo com o coração, você está lendo com a mente, então não está percebendo o que ela está dizendo para o seu caso, não está percebendo o que ela está dizendo para o seu ponto evolutivo. Isto é uma coisa que é uma dádiva espiritual que nós estamos recebendo e que não estamos avaliando o que ela representa. Mas aqui, na mensagem de Cristo, ele diz: um reino desconhecido te espera, um reino que não é deste mundo, mas que é de Deus. Talvez ele esteja se referindo à consciência na sétima dimensão. Então, esse estado de consciência, que ele chama de reino, esse estado de consciência desconhecido para nós, ele diz que nós não conhecemos esse estado. Não é deste mundo, mas é o estado de Deus. Essa consciência da sétima dimensão é algo que, por nós mesmos, naturalmente, nós jamais chegaremos lá. Depois da quarta dimensão, depois do quarto plano, vem o quinto plano, que é o plano espiritual. Até aí nós chegamos. Nós não, até aí alguns chegam. Aqueles que estão vivendo para isso, chegam aí. Mas da quinta dimensão, do quinto plano, do plano espiritual para cima, então é preciso uma graça. É preciso que algo que está naqueles planos nos atraia especificamente. Esses planos superiores, atraem tudo aquilo que está abaixo deles continuamente. Mas nós estamos tão materializados com os nossos interesses, com os nossos planos, com os nossos projetos, que embora essa atração exista permanentemente, nós custamos a subir, né? Custamos muito a subir. E do quinto plano, do plano espiritual, para além, aí precisa mesmo que isto nos puxe bastante, porque a densidade na consciência planetária é muito grande e nós precisamos então disso, de ter mais consciência dessas coisas e de ter amor por essas coisas, de lidar com essas coisas com o nosso coração, para que a gente possa fazer estas experiências. Caminha para mim sem demora. Ele usa esse termo.
caminha para mim sem demora. Quer dizer, realmente, a esta altura não há mais tempo a perder. Caminha para mim sem demora. As armas que estão sendo produzidas pela humanidade, e são armas que basta que haja um louco completo, que aperte um botão e não se sabe o que poderá acontecer. Estas armas têm a capacidade de desintegrar coisas, inclusive sutis, não só coisas físicas. Então, há bombas que destroem fisicamente cidades, destroem fisicamente regiões inteiras, fisicamente. Mas as armas que foram inspirados a fazer desintegram também coisas sutis. E dizem, não sei porque eu não entendo dessas armas, mas dizem que estas armas, algumas, têm condições de desintegrar uma alma. Veja em que ponto nós estamos. Então Cristo não vai dizer uma coisa destas porque Ele e Maria estão nos chamando pela fé e não estão nos chamando pelo medo, estão nos chamando pela fé. E isso faz parte da nossa prova. Porque se eles falassem tudo a respeito da situação atual, muitos os seguiriam por medo. E isso não tem muito valor, não. Quem segue por medo está tratando de si e não está ficando consciente do principal, que é lidar com o mal. Porque o mal deve ser regenerado, o mal deve ser encaminhado, porque no final do universo não deve mais haver o mal. O mal deve ser absorvido no bem. De forma que nós não temos ideia dessas coisas, nós podemos conhecer o bem e o mal, mas nem todos sabem, por exemplo, que o mal vai ter vida relativa. O mal vai ter que ser regenerado, o mal vai ter que ser salvo, o mal vai ter que juntar com o bem e não existir mais o mal, como nós conhecemos. Então veja quanto trabalho existe para os seres cósmicos, não é? Quanto trabalho existem para os planetas conscientes, para um Júpiter, para um Saturno, para um Vênus, não? E veja a humanidade desses planetas que não são físicas, quanto trabalho tem, não é? Eles não estão trabalhando como nós, que estamos aprendendo a ler essas coisas, estamos no abecedário. Eles estão realmente cuidando de ajudar o mal a ser transcendido, ajudar o mal a ser salvo. Isso são trabalhos superiores dentro das linhas evolutivas. E aqui no planeta Terra, que nós não só não trabalhamos isso, mas vivemos de mãos dadas com o mal, não é? Como vocês sabem, vivemos de mãos dadas com ele, então Cristo está avisando, caminha para mim sem demora, porque vocês estão demorando muito para se resolverem, estão demorando muito. E isso, com o mal solto, como está aqui, isto, durante a transição do planeta, isto vai pesar bastante. Mas como ele está se dirigindo a seres, a almas e a mônadas, que ele reconhece que estão se trabalhando, então ele desce do plano em que ele está e fala conosco nestas palavras, não é? E para que ninguém deixe de entender, ele diz, caminha para mim sem demora. Para bom entendedor, isto basta. Medita minhas palavras com o coração. Isto. Então, para você perceber por que você tem que caminhar para ele sem demora, você tem que meditar com seu coração.
Você tem que colocar isso no seu coração e observar o que o seu coração vai te respondendo. E o seu coração vai dizendo a você o que você precisa para compreender a extensão do que ele está dizendo. Porque ele está falando com nós todos, ele não está selecionando inteligências para ele falar. Ele está falando com palavras que não há quem não entenda. Caminha para mim sem demora. E se você colocar isso no seu coração, você vai saber uma parte do que ele está querendo dizer, que é isto que a gente precisa. E com isso nós vamos passar para o dia 18. Hoje terminamos a mensagem do dia 17. No dia 18, dia 18 de abril, e quando vocês encontrarem isto lá no site da Divina Madre, vocês vão ter possibilidade de refletir com mais profundidade nestas coisas. No dia 18, ele dá uma espécie de balanço na nossa situação. E ele reconhece um cansaço em nós, ele reconhece um pesar, ele reconhece uma certa tristeza. Então, como é que ele faz como Cristo? Se ele olha para nós, não que estamos no caminho, e reconhece o nosso cansaço, o nosso pesar e a nossa tristeza, entre outras coisas que ele vai falar depois. E como é que ele, como Cristo, resolve? Ele diz: dá-me o teu cansaço, que eu te darei a vida nova. Dá-me o teu pesar, que eu alegrarei teu coração. Dá-me tua tristeza, que te darei minha alegria. Veja. Percebe o amor infinito que existe nisso? Ele, a essa altura, não vai dizer eu te curo, não vai dizer faça isso, faça aquilo, para dissolver a sua situação. Ele, como Cristo, que nos conhece de sempre, e conhece também o nosso fim, conhece tudo de nós, ele resolve assim: dá-me as tuas coisas, que eu te dou o contrário em troca. Dá-me teu cansaço, que te darei a vida nova. Dá-me teu pesar, que eu alegrarei teu coração. Dá-me tua tristeza, que te darei minha alegria. Agora ele diz a quarta coisa: dá-me tudo o que és. Deixa-te ser em mim, porque assim poderei cumprir os meus planos através de ti. Isto é, existe um plano para a humanidade da superfície, não? Existe um plano para essa humanidade que ele conhece e que, se nós nos dermos a ele, isto é, se nós nos deixarmos entregar a ele, ele poderá realizar os seus planos por nosso intermédio. Isto é, ele está dizendo que nós somos os instrumentos para o plano de Deus. Nós que vivemos querendo cumprir o plano de Deus e não sabemos como, saibamos que o plano de Deus se cumpre através de nós. Não existe um plano teórico que você vai cumprir, porque como isso não existe. O plano de Deus se cumpre através de nós, por nosso intermédio.
E como nós não conhecemos o plano, nem podemos conhecer porque não cabe na nossa consciência todo o plano de Deus. Não cabe na nossa consciência. Então, não podemos conhecer tudo. Mas o plano pode se realizar através de nós, mesmo que a gente pouco o conheça. Ele não pode prometer que vai nos dizer qual é todo o plano, porque, como se disse, não cabe na nossa consciência todo o plano de Deus. Mas ele está dizendo que o plano se acontece também através de nós. E como nós nem sabemos de que se trata, é preciso que a gente esteja entregue. Percebem a verdadeira função da entrega? Percebem como Cristo está explicando, com essas palavras simples, o que significa a entrega? Percebe que a entrega não é só para resolver as nossas coisas, como se diz, não? Você se entregue que a sua vida se resolve. Sim, e sim, isso é coisa de curso primaríssimo, né? De primeiro ano de alfabetização. Mas você se entregue, porque o plano de Deus se realiza também por seu intermédio. E se você não se entrega, esse plano está bloqueado naquele ponto em que cabe a você desenvolvê-lo, que cabe a você ceder o seu espaço, ceder o seu ser, para que comece a acontecer isso em você. Veja que ele nos está considerando alunos não mais de curso primário, para dizer uma coisa destas. Dá-me tudo o que és, deixa-te ser em mim, porque assim poderei cumprir meus planos através de ti. Os planos dele ele conhece, não? Quais são os planos? Quero de tua vida o máximo, para que possas repousar em meus braços e assim renovar-te. Quer dizer, a nossa purificação, nós temos que cuidar, né? A nossa transmutação, a nossa alma tem que cuidar. Mas a renovação total, não ficar nada de velho em você se renovar completamente, isto é só nos braços desse amor, sabedoria cósmica e universal. É o que ele está dizendo. Então, ele precisa de toda a tua vida. Esse negócio de você entregar a tarde da sua quinta-feira, depois esse negócio de você entregar a sua família, de você entregar a sua vida pessoal, você precisa estar inteiramente entregue. Porque se não estiver totalmente entregue, você poderá ser purificado, você poderá ser transmutado, você poderá ser regenerado, você poderá ser perdoado. Todas essas histórias que você já conhece, não é? Que depende também de trabalho nosso e da nossa alma. Mas tem uma coisa que só esse amor, sabedoria cósmica, ou só esse Cristo pode fazer. E ele está dizendo o que é. Mas ele não pode te renovar completamente, sem deixar nada sem renovar em você, se você não der a tua vida a ele, a vida toda. Percebem que a gente está estudando coisas sobre a entrega que são um pouquinho mais difíceis para aqueles que não fizeram assim um certo preparatório, que nós nos consideramos, não é, num preparatório leve, mas um preparatório. E quem já fez esse preparatório
Agora está ouvindo do próprio Cristo, não é? Que se trata de entregar a vida o máximo que você puder. Não essa história de dizer, eu entrego o meu trabalho, eu entrego a segunda-feira para ir não sei aonde, eu entrego os meus filhos, Sim, isso é muito bom e nós já estamos sabendo disso há muito tempo. Mas eu quero de tua vida o máximo. Porque aqui ele vai fazer uma renovação para nós desconhecida. E ele não diz aqui que ele está propondo isto só para pessoas conscientes ou que está propondo isto só para quem está muito adiantado no caminho. Ele está falando isto com todos. Porque ele, como parte de Deus, não, ele como parte do único, ele como parte do único está trabalhando como trabalho único. E na consciência do único, nenhum átomo nosso vai se jamais perder, não vai perder. Veja, ele está falando estas coisas conosco, está nos ajudando a abrir um pouquinho mais a nossa consciência. Porque ele não está falando coisas comuns, ele não está falando coisas que nós já sabemos. Aparentemente nós já sabemos tudo, até todo dia a mesma coisa. Sim, porque não sabemos sequer ler. E quando aprendemos a ler, não lemos com o coração, lemos com a mente. E aí fica uma coisa bonita, uma coisa filosófica, espiritual. Mas não é para isso que nós estamos recebendo. Nós estamos recebendo isto para muito mais. Para ler aquilo como coisa filosófica, é para pessoas que não estão assim numa certa tensão espiritual como nós estamos. Devemos estar, não? Devemos estar porque aqui não se fala em outra coisa, não? Quer dizer, falam muita coisa que não deviam falar. Mas aqui só devia se tratar destas coisas. Porque aqui e nos centros planetários, não em Aurora, em Lys, em Erques, aonde estão recebendo estas coisas, aqui está acontecendo algo que, se nós despertarmos para o que está acontecendo aqui, e se nós despertarmos para aquilo que está nas nossas mãos, para nós sermos, entende? Vai ser um grande passo para o planeta e para a humanidade. Porque bastariam 2 ou 3 que estivessem fazendo isto, já seria suficiente. Mas nós somos tantos milhares, entre todos esses centros planetários, somos tantos milhares. Será que vamos deixar isso só para os intraterrenos? Porque há intraterrenos que sabem disso, que vivem isso e por isso já estão lá. Mas será que isto fica só na mão deles? Nós da superfície nunca vamos assumir a evolução desta humanidade tão ignorante, tão infeliz. Será que nós não vamos assumir isto como um trabalho humano, como um trabalho planetário, como um trabalho da hierarquia através de nós? Depois ele diz, estou aqui, ele diz, estou aqui, hein? Como falando fisicamente, porque está mesmo falando, só falta materializar. Estou aqui para consagrar-te em algo que teu ser desconhece. Bem, aqui nesta sala há pessoas que já se consagraram, porque a maioria nos monastérios já se consagrou. Mas ele está aqui para nos consagrar em algo que nosso ser desconhece. Então, essa consagração que nós fazemos na nossa vida, nos monastérios, até certo ponto, os residentes, mas essa consagração que nós fazemos é um preparo
dentro do caminho da consagração. Mas nós nos consagrarmos a algo que desconhecemos, isto é o que Ele quer fazer em nós. Deixa-me ser todo em ti, e assim poderei revelar-te as maravilhas do reino celestial. Ele e Maria usam esse termo reino celestial, meu reino, não? E eles estão falando de um plano, de uma dimensão muito elevada, onde parece que existem a bem-aventurança como coisa normal, não é? Bom, ninguém chegará ao Pai, que o que ele chama de Pai é esse estado de consciência acima do dele, parece. Ninguém chega ao Pai senão através de mim. Então, se aqueles de nós que já conseguiram perceber que existe uma forma de renovação, que é cura, que é bem-aventurança, que é alegria, alegria divina, e isto tudo é através desse Cristo. E nós já vimos na reunião anterior que ele se apresenta também como Cristo interno. Apesar de toda esta vastidão que é a consciência dele, ele colocou um átomo dele dentro de nós. Ele não está fora de nós, não. Ele fala assim, parece que nós estamos ouvindo de fora. Ele está ouvindo de fora porque nós escutamos com os ouvidos carnais, né? Ainda não escutamos com o coração. Mas ele está dentro de nós. Ele está lá dentro, ele habita lá dentro, ele não sai de lá de dentro e continua falando de nós, aparentemente de fora, porque nós não nos voltamos lá para dentro para escutá-lo. Então, enquanto a gente não se voltar lá para dentro e não começar a escutá-lo lá dentro, ele continua falando de fora, através de um canal que nós temos a graça de ter no grupo. Então, ninguém chegará ao Pai senão através de mim. Quem vive em mim não perecerá. Outra frase meio oculta. Quem vive em mim não perecerá. O que será que quer dizer perecer nesse nível de consciência? Perecer. Porque todos nós vamos desencarnar um dia, não? E já desencarnamos centenas de vezes e até hoje não aprendemos a desencarnar. Até hoje nós não sabemos desencarnar. Ainda temos medo de desencarnar. Ainda temos dúvidas se vamos ter coragem. Não sabemos para onde vamos. Nós não sabemos desencarnar. E desencarnar é uma coisa simples, que mesmo sem saber o que acontece, sem saber nada, nós desencarnamos, né? Ninguém deixa de desencarnar porque não sabe. Você acaba desencarnando. Então, desencarnar não quer dizer perecer. Ele está querendo dizer outra coisa. O que será que quer dizer não perecer? Quem vive em mim não perecerá. Não quer dizer que nós não vamos desencarnar. Se viver nele é capaz até de desencarnar antes, porque não precisa estar mais aqui. Mas não perecerá. Ele pode estar referindo à alma, se nós estivermos ainda buscando a alma. Ou ele pode estar se referindo ao espírito, se nós já estivermos na linha do espírito. E o que acontece quando a alma perece? Quando a alma perece, porque a alma entra por o caminho da autodestruição, então ela acaba perecendo como alma. E então não é a isso que ele está se referindo
Porque, principalmente hoje em dia, há algumas almas perecendo, não? Agora, não perecerá. Se não é a alma, o que além da alma poderá perecer? Um mistério para você perguntar para o seu coração. Na mente nunca vai te responder isto, a não ser que a mente crie qualquer coisa e você acredite nela. Mas a mente não vai te responder esta pergunta. Se você quiser saber quem vive em mim não perecerá, ao que ele está se referindo, se não é a alma, que nós já sabemos que perece, em certos casos, ao que ele está se referindo? O que além da alma, que em nós ainda pode morrer? Esta é a instrução na qual ele está querendo nos introduzir. E por que será que ele está querendo nos introduzir nessa instrução? Porque nós, a esta altura, já temos uma certa possibilidade de ajudar a humanidade. E nós não conseguiremos jamais ajudar a humanidade realmente se não for ajudando-a a não morrer. Porque esta humanidade está à beira de um abismo que ela não tem a menor ideia. Então, é preciso que haja discípulos, ele nos chama de discípulos, né? Em mensagens passadas. É preciso que haja um certo número de discípulos, não é? Para fazer este trabalho. Ajudar alguém a não perecer. Bem, veja que nós estamos longe, não de ter consciência de todo o trabalho que temos pela frente. Porque nós achamos no nosso mundo material, aqui iludidos como vivemos, achamos que temos muito trabalho pela frente, temos mesmo. Mas nada do que nós temos pela frente é o trabalho verdadeiro, nada disso. Isso é o trabalho kármico, material, é o trabalho planetário, é o trabalho humano, é o trabalho do plano evolutivo. Sim, nós já temos consciência dessas coisas e procuramos fazer isso. Mas o trabalho ao qual ele está se preparando para se referir um dia, o trabalho é aquele trabalho de não deixar o outro morrer, de não deixar aquilo que no outro pode morrer acontecer. E nós não sabemos o que é. E então nós temos muito que aprender com ele. Por isso que ele está falando conosco, porque só ele pode ensinar uma coisa destas. Embora os nossos grandes hierarcas, os nossos grandes guias e mestres saibam o que é isso, saibam o que quer dizer morrer, e que nós teríamos que ajudar outros não morrerem, não perecerem, cabe a ele cuidar deste ponto conosco. Percebe que existe uma diferença entre toda a hierarquia e ele. Existe uma diferença. E nós estamos, enquanto a hierarquia assiste, não? O que ele está fazendo conosco, para depois nos retomar para trabalhar com ela, né? Porque a hierarquia necessita de nós como seus coadjuvantes. A hierarquia necessita de nós. Vocês veem o quanto Antuak necessita de nós para fazer Mirnajá na superfície. O quanto Amar precisa do grupo de Aurora para fazer a Aurora na superfície. Percebe o quanto precisam de nós?
Porque nós somos uma parte deste planeta que temos uma tarefa. Nós não somos como os outros reinos da natureza que vivem aqui e que às vezes cumprem a sua tarefa melhor do que nós, como o reino vegetal, cumpre a tarefa melhor do que nós, mas não têm a consciência que nós temos da tarefa. Fazem aquilo por uma consciência grupal, mas consciência como o reino humano tem aqui dentro deste planeta, consciência como nós temos, isto nós teríamos que permitir que a nossa consciência se amplie mais um pouco. E há pontos na nossa consciência que cabe a ele realizar. E a hierarquia aguarda isto, a nossa hierarquia planetária, os nossos irmãos maiores, aguardam este ponto para depois contarem realmente conosco, para trabalharmos com eles no plano evolutivo. Isto aqui em Mirnajá, em Aurora, é evidente. Só não é evidente que as pessoas tenham consciência disso, porque dão a entender que não sabem onde estão. Então, quem vive em mim não perecerá, mas será consolado pelo amor divino dos anjos do céu. Aqui ele inclui a hierarquia angélica no seu trabalho. Porque toda a hierarquia angélica e toda a hierarquia arcangélica está incluída no trabalho do Cristo bem conscientemente, não? Porque é uma hierarquia mais avançada do que esta humana. Então, quem vive em mim não perecerá, mas será consolado pelo amor divino dos anjos do céu. Aqui, veja, precisa que a gente entre pela porta que ele representa. Você tem que entrar é pelo Cristo. Você tem que estar é no coração do Cristo, que está aberto te esperando. Você tem que entrar ali. E ali você vai começar a ter relação com coisas superiores, como possa ser a hierarquia angélica e arcangélica. E essa hierarquia dos anjos é que vai nos consolar quando nós vermos a nossa realidade. Então, esses irmãos nossos que nos guardam desde que nascemos não, desde que nós existimos, que nós temos um do nosso lado, são esses que vão nos consolar à medida quando nós tivermos aqueles momentos de visão mais clara, não? Nos outros planos de consciência. E que ali precisamos... Aqui nós precisamos de médicos e de curadores. Nos planos superiores, nós precisamos da hierarquia angélica e arcangélica lá. Para, inclusive, talvez nos ajudar a nos adaptar um pouco. Bom, teríamos que ver os nossos anjos um pouco diferente, não? Depois dessas coisas que ele está trazendo. Quem está em mim conhecerá os verdadeiros mistérios do universo. Conhecerá os verdadeiros mistérios do universo. Porque nós temos muitas coisas banais no universo e que para nós são um grande mistério. Como, por exemplo, uma mulher como Maria pode dar à luz sem nunca ter sido fecundada por um homem, isso é um mistério para nós. Isso é uma coisa de nada dentro do cosmos. Isto é coisa básica em outros mundos. Aqui é um mistério. Aqui ninguém pode imaginar como é que uma Maria pode engravidar, pode ter se não foi fecundada por nenhum homem. Isto aqui é um mistério. Quando isto aqui não é um mistério, é só um mistério só aqui. Então, quem está em mim conhecerá os verdadeiros mistérios.
Porque o verdadeiro mistério não é que como é que uma mulher como Maria pode ser fecundada, pode ter um filho sem ser fecundada por um homem. Não, não é esse o verdadeiro mistério. O verdadeiro mistério para nós é como chegar naquele ponto. Esse é o verdadeiro mistério. E isso é que ele está falando aqui. Se ele está falando aqui, é porque deve haver nesta humanidade 2 ou 3 ou não sei quantos na conta dele, não é? Que podem estar preparados para essas coisas. Seria bom que a gente sentisse que material nós temos na mão e com que deveríamos estar nos ocupando, enquanto nos ocupamos com a nossa vida diária. Não é que fazemos várias coisas dentro do plano, recebemos as pessoas, não é? Tentamos ser fraternos com as pessoas, tentamos fazer rede de serviço planetária, tentamos fazer grupos de oração, já existem 300 e poucos. Tudo isso está muito bem e tudo isso é realmente o nosso trabalho. Mas nos está sendo apresentado uma coisa que nós desconhecíamos, que também é nossa tarefa. Então teríamos que estar um pouco mais unidos nesses níveis. Porque unidos aqui embaixo parece que já estamos o suficiente. Não completamente, mas estamos o suficiente para caminharmos como grupo. Estou me referindo a todos, hein? Não só residentes e monges. Estou me referindo a todos os que estão aqui. Então, nós já temos uma união suficiente para caminharmos como grupo. E agora, o que vamos fazer desta união? Essa união vai servir só para um vir aqui, ouvir partilha e cozinhar e dar comida para os pobres? Só para isso que vai haver essa união? Ou essa união pode ter uma força que nos eleve em consciência para estarmos vivendo estas coisas e assim servindo realmente aqueles que podem perecer? Então, quem está em mim conhecerá os verdadeiros mistérios do universo e verá nascer no horizonte a nova humanidade, bendita pelo meu Pai eterno. Bom. Quem está em mim conhecerá os verdadeiros mistérios do universo e verá nascer no horizonte a nova humanidade, bendita por meu Pai eterno, isto é, a nova humanidade como ela deve ser. Porque nós somos um rascunho de humanidade, um rascunho meio feio. Mas quem está em mim conhecerá os verdadeiros mistérios do universo e verá nascer no horizonte a nova humanidade, bendita por meu Pai eterno. Isso é, aquela que meu Pai eterno planejou, não? E que nós nos desviamos não sei quando, porque não sabemos, isso é um mistério para nós. Quando é que a gente desviou, não sei. E quem está em mim conhecerá os verdadeiros mistérios do universo e verá nascer no horizonte a nova humanidade, bendita por meu Pai eterno. Bom, eu espero ter contribuído para quando vocês forem fazer o trabalho de adoração do Cristo, que vocês fazem todos os dias, não? Quando forem fazer o trabalho de adoração, vocês saberem o que estão, diante do que vocês estão à frente. Então, quando forem fazer o trabalho de adoração, se lembrem, não é, desta mensagem do dia 18 de abril, porque vocês estão diante do instrumento para ele cumprir todas aquelas promessas. Porque essa adoração
naquele retrato que não é um retrato qualquer, é um retrato como ele apareceu para Faustina. Então vocês estão diante daquilo como uma porta interdimensional. Então vamos ver se daqui por diante teremos um trabalho de adoração mais adulto. Estou falando com todos, não só com monges e residentes. Estou falando com todos os que estão ouvindo. Porque o trabalho de adoração é para isso. É para que se comece a se cumprir algo que foi prometido, que foi anunciado e que está escrito até nos nossos sites. Muito obrigado, então.